Olá, bem-vindos a esta nossa análise de hoje. Olha, a gente sabe que buscar ajuda para a saúde mental pode ser, nossa, super avassalador, né? E uma das maiores dúvidas para quem está dando esse primeiro passo na terapia é, beleza, mas devo escolher psicologia ou psicanálise? Os nomes são parecidos, a sala de espera do consultório é igualzinha, mas as práticas? Bom, o que acontece ali dentro representa mundos completamente diferentes. Então, a pergunta de R$ 1 milhão para quem não é da área e está procurando terapia é: qual é, de fato, a diferença entre as duas? E o mais importante de tudo, qual delas é a escolha certa para o tipo de sofrimento que se está enfrentando agora? O nosso objetivo hoje é desvendar exatamente isso, usando uma linguagem super simples e direta ao ponto. Para isso, a nossa jornada foi dividida em 5 partes: o dilema da terapia, visões diferentes da mente, a experiência no consultório, o foco da cura e, finalmente, qual caminho escolher. Parte 1. O dilema da terapia, compreendendo a confusão inicial. Voltando um pouquinho no tempo, é fascinante ver como essas duas áreas se separaram logo de cara. A psicologia nasceu como uma ciência exata lá no final do século XIX, dentro de laboratórios nas universidades. A ideia era medir a mente mesmo, encontrar leis universais para o comportamento humano. Mas, quase na mesma época, a psicanálise nascia de um cenário totalmente diferente, nos leitos médicos, observando aquele sofrimento oculto que a medicina tradicional da época simplesmente não conseguia explicar. Ou seja, uma veio da exatidão dos laboratórios e a outra nasceu da escuta profunda da clínica médica. Seção 2. Visões diferentes da mente. O visível versus o oculto. Aqui a gente chega no grande contraste, a diferença central. A psicologia, por ter essa raiz científica mais clássica, foca bastante no que é visível, sabe? O comportamento que a gente consegue observar, os processos conscientes e como a gente se adapta ao presente. Já a psicanálise, bom, ela aponta a lanterna lá para o escuro. O foco total está nas forças ocultas, naquela dinâmica mais profunda e na história única de cada indivíduo. É literalmente a diferença entre observar as ondas na superfície da água e colocar um equipamento de mergulho para explorar as profundezas. E para sacar a psicanálise de verdade, é absolutamente necessário entender um conceito vital: o inconsciente. A ideia principal aqui é que uma parte gigantesca e escondida da nossa mente tem regras próprias e dita fortemente o comportamento humano. Sabe os sonhos, aqueles atos falhos quando trocamos uma palavra por outra, ou até sintomas físicos bem dolorosos? Eles não caem do céu. São manifestações dessa parte autônoma da mente, que age de forma independente da nossa vontade. E chegamos à seção 3, a experiência no consultório, o que acontece na sessão. Olha, é super importante dizer que a psicologia não é um bloco único. Tem uma diversidade gigantesca de abordagens lá dentro. Ela oferece múltiplos caminhos que vão desde focar em como a gente percebe o momento presente, como na abordagem humanista e na Gestalt, até modificar ativamente nossos hábitos e rotinas através do behaviorismo. Tem ferramenta para quase tudo. Mas vamos pegar o exemplo da terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, que é um dos caminhos mais populares e procurados hoje em dia. Nela, o terapeuta é super ativo, funciona quase como um guia mesmo. Eles estabelecem metas claras, passam tarefas da semana para casa, e o grande objetivo é corrigir aqueles padrões de pensamento que estão causando dores bem específicas, tipo crise de pânico ou fobias agudas. É uma pegada super prática de colocar a mão na massa para resolver o problema. Por outro lado, as regras do jogo na psicanálise são de outra sintonia. Lá, a instrução de ouro é: fala absolutamente tudo que vier à cabeça, sem tentar fazer sentido lógico, zero filtro. Enquanto isso, o profissional mantém aquela escuta aberta, sem dar conselho ou direcionar a vida do paciente. É aí que antigos conflitos ressurgem na sala. E claro, o famoso divã entra em cena justamente para cortar o contato visual e forçar um mergulho radical e muitas vezes difícil dentro da própria introspecção. Parte 4. O foco da cura. O que significa melhorar? Aqui a gente tem uma diferença absurda, massiva, sobre o que é ter sucesso no tratamento. Para muitas áreas da psicologia, melhorar é conseguir o alívio rápido do sintoma. É fazer a dor sumir para a pessoa conseguir voltar a ter uma vida funcional na sociedade. A psicanálise, no entanto, não está tão focada em só apagar o sintoma. O caminho é mais lento, e a meta é decifrar o desejo inconsciente que está por trás daquilo. É entender por que raios a mente precisou criar aquele problema em primeiro lugar, sabe?
Em vez de lutar imediatamente contra aquele comportamento indesejado, a grande pergunta que a psicanálise faz é: por que esse sujeito precisa manter esse sofrimento? Pode parecer doideira, mas eles acreditam firmemente que os sintomas, por piores e mais dolorosos que sejam, muitas vezes trazem uma satisfação escondida. E entender e aceitar isso é literalmente a chave de todo o processo de cura. E agora a seção 5. Qual caminho escolher? Um guia prático para a decisão. Tá, mas e aí na prática, como se toma essa decisão? Olha só como é esclarecedor colocar na balança. Alguém que sofre com sintomas muito específicos e paralisantes, tipo um medo agudo de voar, e está precisando de um alívio rápido com um profissional que diga o que fazer e passe metas claras, tem que buscar psicologia como a TCC, com certeza. Agora, quem está com aquela angústia difusa, sente um vazio existencial, percebe que vive repetindo os mesmos padrões destrutivos em relacionamentos e busca um autoconhecimento profundo, sem pressa por resultados, com alguém só escutando, vai encontrar as respostas na psicanálise. No fim das contas, a sacada é casar a natureza exata da dor com a abordagem certa. Mesmo com técnicas, ritmos e filosofias totalmente diferentes, as duas correntes buscam garantir a mesmíssima coisa: fazer com que o indivíduo seja capaz de amar e trabalhar de forma plena e autêntica. A busca nunca é sobre quem detém a verdade absoluta, mas sobre achar a lente perfeita para o seu tipo específico de dor, garantindo que a vida volte a ter um significado de verdade. O que deixa a gente com uma provocação para pensar. Diante de um grande sofrimento, o que é mais importante? Desligar o alarme rápido para voltar a funcionar? Ou ter a coragem imensa de escutar a história que essa dor está tentando contar?